Fala galera, meu nome é Luiz Medeiros e hoje vamos falar de Tom Strong. Isso mesmo, Tom Strong, essa fantástica história criada por Alan Moore com parceria de Chris Sprouse. Não sei falar inglês, então essa é a pronúncia, beleza? Então galera, Tom Strong eu achei uma história fantástica, publicado pelo selo da Vertigo. E saiu nas bancas a compilação em papel cartunado das edições A Origem, que vai da edição de 1 a 7, e a segunda edição que saiu esse mês nas bancas, que vai da edição 8 a 14. Então, pra gente começar a falar do Tom Strong, eu achei uma pegada fantástica. Ele baseia-se em quê? Em um universo totalmente diferente, pegando aquelas tradições dos heróis americanos mais clássicos, por assim dizer. Primeiro que ele não é tido como um herói, ele é tido como um titã da ciência. Mas a gente vai explicar a origem de tudo isso, beleza? No princípio, a revista do Tom Strong foi publicado em um dos selos da DC Comics, chamado American Best Comics, no ano de 1999, ali mais ou menos no finalzinho de 99 para a virada do ano de 2000, para a virada milenar. Então foi publicado por esse selo da DC. A nossa história começa com o naufrágio do navio dos pais de Tom, isso mesmo, e nesse naufrágio eles foram parar numa ilha fictícia chamada Atabarteru, eu acho que é esse o nome. É uma ilha fictícia que fica mais ou menos próximo do Caribe. E lá, com todo o seu embasamento científico, valendo ressaltar que os pais os dois eram brilhantes cientistas, eles resolveram criar numa espécie de cratera vulcânica um laboratório. E nesse laboratório, eles começaram a desenvolver o projeto para a criação, digamos assim, da criança ou do ser humano perfeito. Então, eles desenvolveram uma câmara especial hiperbárica gravitacional, onde eles criaram seu filho, isso mesmo, Tom Strong, dentro dessa câmara, e ele recebeu uma educação, digamos assim, fora do comum. Ele foi educado por grandes cientistas. Então, se você parar para pensar direitinho, ele foi tanto criado dentro de um ambiente que lhe propiciasse a ter, digamos assim, algo fora do normal no que se refere à força, aquela coisa mais voltada para uma coisa assim de super atleta, trocando em miúdos, por assim dizer, e também recebeu uma educação que deixou ele transformado num cientista tão brilhante quanto os seus pais. Isso mesmo, ele se tornou o titã da ciência, ou o herói da ciência, como as pessoas costumam definir o Tom nas histórias. Então o que acontece? Não vou dar muito spoiler, vou só deixar vocês com um gostinho dessa revista do Tom Strong, que está lançando essa compilação e vale muito a pena adquirir. Acontece, digamos assim, um pequeno acidente e o laboratório onde Tom é criado é destruído. Lembrando que esse laboratório fica na cratera de um vulcão, mas eu não vou especificar como aconteceu esse acidente, beleza? É destruído, então os pais de Tom vêm a falecer. Então ele é criado por um, digamos assim, robô mordomo chamado Penelman. Então esse robô, ele meio que cria Tom. E uma grande sacada da história é o seguinte, que o Tom, ele não envelhece igual a um ser humano normal. Não é porque ele foi criado dentro dessas condições, não. É porque nessa ilha em que ele, especificamente, os pais dele naufragaram e ele foi criado, existe uma espécie, digamos assim, de raiz em que ocasiona uma longevidade. Então ele também foi alimentado com essa raiz. Então tanto ele quanto todos os habitantes, os nativos dessa ilha, ele tem um poder de, digamos assim, de longevidade maior do que o normal. Ou seja, eles envelhecem e não parece que ficaram velhos. Isso mesmo. Eu acho que a fonte da juventude que todo mundo queria ser essa. Uma espécie de raiz que
te deixa novo por séculos. Tanto é que os pais de Tom falecem em 1899, isso mesmo. E o Tom, ele começa a aparecer de fato em 99, como se tivesse a aparência de 40 anos de idade. Sendo que Tom sabe o seguinte, Tom, ele sabe que a real missão dele não está ali naquela ilha propriamente dita. Então o que acontece? Tom, ele se muda para Millennium City. Então, pessoal, quando ele se muda para Millennium City, que é a cidade fictícia, ele leva consigo sua esposa, a Daloa, e a Tesla, que é a sua filha, e o seu, digamos assim, grande amigo, que é o Salomão, que é um macaco que ele parece muito com o humano, ele tem uma super inteligência também. E também vai acompanhando com ele o seu mordomo, o Penelman. E uma grande pegada dessa história é o seguinte, é o grande cenário retrofuturístico em que essa cidade mostra. Não tem nada a ver com cyberpunk, nem steampunk, mas a forma com que o Alan Moore, juntamente com o seu parceiro, fez essa junção de, digamos assim, mistura retrofuturística, ficou muito bacana a pegada. E se você olhar direitinho, partindo daquele pressuposto em que ele segue uma linha bem tradicional dos heróis americanos, como eu já havia citado, ele faz uma mudança radicalmente em todo o curso da história. Isso que deixa muito atrativo. A princípio, eu peguei a primeira edição, A Origem, e abri aqui, tem um prefácio que eu vou mostrar para vocês. Nesse prefácio vem explicando basicamente todo o contexto inicial da história. É um prefácio, mas é tão bem criado que você começa a pensar que o que está aqui, as histórias que contam aqui nesse prefácio realmente aconteceram. Eu acho que também vale ressaltar que eu estava com um pouco de sono também quando eu li, mas eu achei fantástico. Mas valendo a ressalva que foi o Alan Moore, né? Eu sou um pouco suspeito de falar do Alan Moore e do Ed Brubaker, mas o Ed Brubaker a gente vai deixar para um outro vídeo especial que a gente já está planejando. Então assim, gente, além de ter essa super pegada de retrofuturística, acontece algo muito bacana na história, que eu vou deixar vocês só com gostinho, mas ele meio que atravessa universos, e cada universo tem sua especificidade, assim, por assim dizer, não é? Tal universo acontece tal coisa e tal, e assim também chega outros tons Strongs de outros locais com outros nomes diferentes. Também tem umas partes das histórias, justamente na compilação, porque saíram de formas separadas quando foi lançado pela DC na revista norte-americana, da filha dele, a Tesla, em que ela faz algumas histórias paralelas solo, que também é muito divertido. Então assim, para não ficar dúvidas, a equipe do Tom Strong é composto de Tom Strong, da sua esposa, sua filha, do Penelman, que é o seu mordomo, do Salomão, que é o seu, digamos assim, gorila humano super inteligente. E eles vivenciam um cenário incrível, porque além de viver viajando em dimensões diferenciadas, a pegada é muito incrível, porque você visita universos em que você não espera da história que isso aconteça. Acho que essa é a grande sacada do Tom Strong. Você realmente viaja em universos que você espera nunca ter viajado nessa história. Então o Tom Strong meio que foi criado assim para basear-se naquela linha do Dr. Savage e do Tarzan. Por incrível que pareça, aqueles pulps americanos que eram bem tradicionais na época. E valendo a ressalva mais uma vez que ele foi publicado em 1999 para a virada de 2000 e está sendo relançado. Então, se você não conhece o Tom Strong, conheça, vale muito a pena comprar, e eu super garanto essa história. Você vai se envolver com certeza. Eu particularmente
não botei muita fé. Eu vou dizer assim de coração aberto, que eu tinha visto na capa, até mostrei no vídeo anterior que eu tinha adquirido essa segunda edição. Essa aqui eu comprei depois de um amigo, deixo até um abraço pro Thiago, que eu vi Alan Moore. Quando eu vi Alan Moore, eu disse, não, vou apostar nessa história. Mas eu não sabia o que tinha acerca do conteúdo, eu não conhecia o Tom Strong. Então quando eu comecei a ler, me envolvi, tem uma pegada fantástica e com certeza você vai adorar. Não pelo fato de ser fã do Alan Moore, mas pela criatividade que, sem dúvida, esse grande mestre das histórias em quadrinhos, histórias em terrores e afins tem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele joinha que é tão importante para o nosso canal. E se não é inscrito, inscreva-se e até a próxima.